Hoje é 28 de novembro de 2019, são 17 horas e 45 minutos, hora em que o expediente está a terminar, parecendo inclusive que este escriba é preguiçoso, é descendente de índios, sim, lá atrás, muito atrás, há indígenas que teria sido antepassado na família deste velho escriba, e se afirma que índio não gosta de trabalhar, não. Os indígenas tinham e têm uma forma especial de viver a vida. Então não se confundam os civilizados com os menos acostumados à confraternização com os brasileiros progressistas. Este escriba não quer deixar para amanhã o que se pode fazer hoje, embora repita-se no fim da tarde, e guardara da quinta-feira, 21 de novembro deste ano, para poder usar quando tivesse um pouco de tempo, um artigo posto na Folha de São Paulo sob o título "Polícia Chilena suspende o uso de balas de borracha". É que se chegou à conclusão lá de que tais projéteis podem ser fatais, sim, e são compostos por um material que excede o simples emborrachamento. Há características que endurecem as balas disparadas e podem, sim, podem matar. Podem não só mandar um manifestante desta para pior ou para melhor, como podem cegá-lo também. O escriba guardou aquele jornal com o título antes enunciado porque, ao lê-lo, lembrou-se de uma ocorrência vitimando um fotógrafo, um profissional chamado Sérgio Andrade da Silva. Isso em 13 de junho de 2013. 2013 a 2019 são 3 para 9, 6. São 6 anos. O Sérgio estava cobrindo uma conflagração aqui em São Paulo, em que o povo se reunia na esquina da Caio Prado com a Consolação. Ali por perto, Sérgio Silva, de 31 anos, estava contratado por uma empresa de publicidade qualquer, disparou a sua máquina fotográfica, abaixou a câmera para conferir se a fotografia havia saído razoável ou boa e sofreu um disparo no olho esquerdo. Um policial lhe havia feito um disparo de bala de borracha, vazando o olho daquele repórter. O fotógrafo procurou advogados, estes promoveram uma ação de indenização contra o Estado e foram vencidos. E foram vencidos porque, no final das contas, o eminentíssimo juiz de direito Olavo Zampol Júnior afirmou que aquilo era assim mesmo. E o que afirmou o meritíssimo juiz?
que a responsabilidade do Estado é objetiva, sim, mas a alteridade do dano com causalidade material entre o evento danoso e o comportamento do agente estatal é primacial, é importante. E mesmo que houvesse provas de que o ferimento experimentado pelo autor tenha sido provocado por bala de borracha disparada pela polícia, ainda assim não haveria de se cogitar da pretendida indenização. Meritíssimo juiz Olavo Zampol Júnior. E o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mais tarde, a seguir, no reclamo feito ao segundo grau, afirmou, sim, que o nexo de causalidade entre o disparo e o resultado não havia sido comprovado devidamente. Então, que a sucumbência pertencia àquele que imprudentemente provocara a atividade do Poder Judiciário para reprimir uma conduta policial que não havia sido comprovada. Então, o repórter, o fotógrafo, o jornalista, além de perder a ação, ainda foi condenado a pagar honorários pela sucumbência. No meio da disputa judicial, houve uma pretensão ríspida dos advogados, afirmando os mesmos que estavam aguardando fazia um ano que a decisão fosse prolatada e a sentença não vinha. Isso, obviamente, não provocou de maneira alguma uma acidez maior emanada da figura do eminentíssimo magistrado, mas, a partir daquele petitório, o eminente juiz julgou a ação pronta para ser devidamente decidida. As provas estavam nos autos, antecipou a decisão, julgou improcedente a ação, condenou o autor em honorários. Já não bastava o fato dele estar cego de um olho, e as coisas seguiram assim, com recurso especial inadmitido, com recurso extraordinário também inadmitido, e o conflito está quase no fim. A polícia chilena suspendeu o uso de balas de borracha, a polícia brasileira continua a utilizar balas de borracha. Os jornalistas que se cuidem quando forem cobrir manifestações populares do mesmo tipo, devem comparecer com capacetes, com óculos de proteção, com cintos blindados e com as armaduras adequadas a que as balas de borracha não lhes penetrem as carnes, providenciando inclusive para que não sejam objeto seus olhos de disparos de balas de borracha. Dentro do contexto, os jornalistas, os repórteres e aqueles que têm por atribuição a cobertura de eventos adequados, de duas uma, ou não comparecem, ou, se quando comparecendo, devem vir suficientemente protegidos para que não sejam, inclusive, vítimas de disparos com balas de borracha ou condições outras balísticas aptas a matar,
se necessário for. Inclusive nesse momento, que é um momento delicadíssimo, em que se pretende que o Congresso aprove projeto no sentido de blindagem de policiais que sejam obrigados a enfrentar o perigo, ou seja, a inimputabilidade daquele ou daqueles que, porventura, estiverem a usar armas análogas àquelas utilizadas pelos policiais que, com certeza absoluta, deixaram aquele fotógrafo Sérgio inabilitado, inclusive, para exercício da profissão, porque um fotógrafo cegueta perde condições de equilíbrio adequado a que possa ou a que possam os repórteres desse tipo fotografar satisfatoriamente os alvos da sua persecução de caráter profissional para o fazimento de publicidade, no sentido de que o povo saiba o que está acontecendo. A polícia continua fazendo o que fazia. Há projeto no sentido de que a excludente de criminalidade seja aprovada em relação aos policiais que agem, inclusive, dentro do estilo apontado. E o fotógrafo, que era pobre e continua pobre, agora pobre e cegueta, foi condenado a pagar honorários ao Estado, porque sucumbiu. E aqueles outros que, por hipótese, comparecerem a problemas da mesma natureza acontecidos em praça pública, tenham muito cuidado, porque se e quando o fizerem cumprindo suas atribuições e suas obrigações de bem informar, podem morrer em ação. Podem ficar cegos enquanto cobrem os acontecimentos. E a solução seria ou comparecerem com blindagem plena ou deixarem o dito pelo não dito e ficarem escondidos atrás dos muros e postes, deixando que a autoridade faça aquilo que quiser fazer. Polícia chilena suspende o uso de balas de borracha, porque as balas de borracha, segundo consta aqui desse jornal de quinta-feira, 21 de novembro de 2019, essas balas de borracha, a nova orientação da corporação chilena a partir de agora é tratar as balas de borracha como munição letal, medida extrema e exclusivamente para legítima defesa quando há perigo iminente de morte. Afirma-se ainda que um estudo da Universidade do Chile, analisando munição encontrada com manifestantes feridos, mostrou que as balas não são feitas apenas de borracha, como afirma a polícia. Elas têm 20% do material e o resto é uma mistura de sílica, sulfato de bário e chumbo. E, segundo o relatório, aquilo é tão duro quanto a roda de um skate. Nessa medida, vai a fotografia do repórter cegueta, daquele que constitui hoje e constituirá sempre um exemplo marcante do que não deve acontecer e do que não deve fazer aquele incumbido de cobrir os acontecimentos havidos no confronto entre a polícia e, eventualmente, entre a polícia e o Estado. O autor, com certeza, se chama Sérgio
Andrade da Silva, aquele que antes era fotógrafo, hoje é o popular Ceguinho. E não é só ele, não. Há outras ações que tramitaram e tramitam ainda no Poder Judiciário brasileiro, algumas com resultado positivo, sim, outras com resultado negativo, porque o autor, em vez de conseguir um consolo para o fato de ter ficado cego de um olho, ainda é responsabilizado e é condenado a pagamento de honorários em favor do Estado. Tudo isso no momento em que se pretende exclusão da imputabilidade para policiais que estejam a agir de forma assemelhada àquela que vitimou Sérgio Andrade da Silva e que deixou imune de qualquer punibilidade aquele que o cegou parcialmente. Não se afirma que o eminente juiz Olavo Zampol Júnior agiu mal. Agiu de acordo com aquilo que entendia certo, ou seja, o repórter tem que saber que enquanto está no meio do povão, ele se expõe, inclusive, a ser morto por um tiro desavisado, disparado por policial ou por policiais. Então, que não se atreva tanto, ou que se premuna de qualquer forma para impedir que seja ferido. Esconda-se atrás dos postes, atrás das árvores, amedronte-se, deixe de vigiar para que as coisas não excedam aquelas comportamentações que estejam dentro das atribuições regulares da polícia ou dos repressores, e se quando for ferido, vá para casa com um olho só ou sem olho qualquer. O juiz Olavo Zampol Júnior fez aquilo que entendia adequado fazer. Disse o direito, e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo referendou-lhe aquela combativa posição e consolidou o resultado. O processo ou a ação deve estar dando seus últimos vagidos no Superior Tribunal de Justiça ou na Suprema Corte, em função daquilo a que o Poder Judiciário chegou como definição do contraste entre aquele que é ferido num olho por balas disparadas por policiais e aquele que dispara o tiro a viciar a possibilidade de que o outro continue a enxergar plenamente. Vai o conflito posto em sequência, sem crítica ao eminente magistrado ou sem censura ao tribunal, porque o eminentíssimo magistrado Olavo Zampol Júnior se comportou de acordo com a sua maneira de ver as coisas. O repórter não deveria estar onde estava e teria sido necessário que o repórter provasse ter sido ferido, sim, por uma bala de borracha e não por um objeto qualquer atirado a esmo por um terceiro desavisado. Diante disso, depois disso, polícia chilena suspende o uso de balas de borracha. Isso recentissimamente. Não se sabe se a polícia brasileira faz ou fez o mesmo, mas a notícia de que não é raro o exemplo acontecido com Sérgio. Isso tem sucedido, sim, por aí nas manifestações populares. Diante disso, depois disso, são 18h05. Vamos tentar descansar. E la nave va.